Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Rodrigo Miguel, que é o CEO da AgriFirme para a América Latina. E o tema da nossa entrevista será: cooperativas se unem na criação de novos negócios. Recém-chegado do Uruguai. Fala, Rodrigo Miguel, como é que você está? Tudo bem? Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aí a toda a audiência do AgroProsa. Na estrada, para variar, né? A gente comanda o negócio, mas tem que estar junto, tem que estar no campo e tem que estar junto com as equipes no desafio do dia a dia. Chegando agora do Uruguai, que é onde a gente tem operação também em Fabril e temos liderança de mercado lá, e voltando agora para fazer a sexta-feira com o time do Brasil. Legal. Além do Uruguai, vocês estão onde mais? Brasil, Uruguai? A atuação nossa na América Latina, ela hoje já tem vendas para Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, e Venezuela. São esses aí. Começando daqui uns 6 meses na Bolívia também. Show. Conta para minha audiência quem é a AgriFirme. A AgriFirme é uma cooperativa holandesa e tem mais de 130 anos de existência e segue na origem, né, todo o conselho administrativo da AgriFirme, ele é composto por cooperados, né? Hoje, vamos dizer que a atuação como cooperativa na Europa, entre Bélgica e Holanda, isso já se confunde, né? São muito próximos ali as áreas de atuação, mas a gente tem o centro nosso administrativo na Holanda e hoje a AgriFirme está em praticamente todas as áreas de produção de proteína animal relevantes do mundo. Bacana. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma parceria de vocês, mas antes disso a gente tem que contextualizar o que significa intercooperação no contexto do agronegócio e por que esse princípio de intercooperação é tão importante para o desenvolvimento do setor. Beleza. Bom, a intercooperação é um dos princípios básicos da Bíblia do cooperativismo, né? Então, o mundo do cooperativismo, ele está intrínseco nele, esse termo que é a intercooperação, que nada mais é do que o incentivo à cooperação entre cooperativas diferentes. Sejam elas, de certa forma, do mesmo ramo de atividade, ou seja, entre aspas, concorrentes, sejam elas componentes de elos diferentes da cadeia produtiva, né? Sejam elas da mesma região, do mesmo estado, do mesmo país, ou às vezes também de países diferentes. Então, isso é uma coisa muito estimulada. A gente tem vários sistemas no Brasil de cooperativas que são baseados na intercooperação, né? Onde você tem uma cooperativa mãe, vamos dizer assim, uma cooperativa líder, que agrega uma série de outras cooperativas menores num ramo de atividade, e isso dá força de atuação para todas elas. Então, intercooperação é literalmente o que o nome diz. Bacana. Agora, já que entendemos o conceito, né, vamos falar da parceria que vocês fizeram com uma outra cooperativa, que é a CCPR. Quais foram os primeiros passos dessa colaboração? Que parceria é essa? A nossa parceria com a CCPR, ela não é recente, mas ela se reforçou demais no último ano de 2024, no segundo semestre de 2024, e entra agora em 2025 com força total. Na verdade, ela começou dentro desse ambiente da intercooperação, porque começamos vendendo para uma cooperativa afiliada a esse sistema de intercooperação da CCPR, uma cooperativa de Uberlândia, e através dali a gente teve acesso à CCPR e aí começou a desenvolver esse relacionamento. E hoje a gente dá um passo seguinte nesse processo de intercooperação, não só estimular as afiliadas, mas a AgriFirme como cooperativa também, a gente leva para aquele ponto mais, vamos dizer assim, menos comum, mais inusitado da intercooperação, que é uma cooperativa holandesa desenvolvendo uma parceria robusta com uma cooperativa mineira, vamos dizer assim, mas de abrangência nacional no Brasil.
Cara, uma cooperativa holandesa. Como Sim. é que é essa experiência internacional de uma empresa em vários países da América Latina, cada um com uma cultura diferente, cada um com a sua particularidade cultural? Como é que é isso, cara? Olha, você sabe que eu tô há 2 anos na Agrifirme, né? Mas eu já tô há 28 no mercado de nutrição animal. E isso foi o que me chamou a atenção na Agrifirme, que me fez tomar a decisão de me juntar ao grupo, porque eu tinha essa mesma visão, né? Cooperativa, cultura, aí de um país com uma cultura bem diversa em relação à nossa. Como que esse pessoal, e eu já tive outras experiências, né, com multinacionais, então eu falei assim, puta, será que é mais um pessoal vindo aqui querendo ensinar a gente como é que trabalha? E a hora que eu fui entender, né, primeiro, o pioneirismo e a proatividade no sentido de expansão fora do país mãe, né? Além de ser uma necessidade, né, toda empresa precisa crescer. A gente sabe das questões ambientais que estão, de certa forma, pressionando para a redução da produção animal em alguns países da Europa, incluindo eles a Holanda. Tá? Então, até por uma questão de sobrevivência, com todo o know-how que eles têm de anos, de mais de 100 anos produzindo, eles montaram uma área de nutrição animal, que é vamos dizer assim, é uma forma concentrada de levar a tecnologia de alimentação para a produção animal. E hoje estamos na China, estamos no Sudeste Asiático, estamos começando na África, América Latina, América do Norte, enfim, eles tiveram a habilidade de expandir dessa forma. Isso ok, a gente tem vários casos, mas o que me impressionou mais foi a humildade ao executar esse plano. Eu entrei na empresa e a primeira ação do grupo diretivo da Holanda foi me colocar no comitê estratégico da Agrifirme na Holanda, para que as necessidades do mercado latino-americano chegassem aos decisores da empresa sem escala. Então, hoje eu faço parte do comitê estratégico da Agrifirme, justamente para que a voz da América Latina seja ouvida e seja atendida da forma como a gente precisa aqui no Brasil. Como é que a gente adapta o know-how à nossa realidade local. Bacana, né, cara? Então, quer dizer, foi o contrário daquilo que você imaginava. Não houve uma imposição, mas muito pelo contrário, houve uma aceitação para que vocês tivessem voz lá dentro. Exatamente. Na verdade, assim, eu me permito imaginar de tudo. Foi o contrário do histórico que eu conhecia, né? Legal. Às vezes a gente antecipar alguma conclusão faz a gente perder tempo. Então a gente é sempre aberto a tudo e escuta bastante. Isso é do ser humano, isso é do ser humano. É. Recentemente, profissionais da CCPR e também da Agrifirme realizaram uma viagem estratégica, né, para a Holanda e também para a Bélgica. Qual foi o principal objetivo dessa viagem? Essa viagem ela começou a ser desenhada quando a nossa parceria com a CCPR aqui no Brasil começou a se estreitar e começou a caminhar para o lado estratégico. A CCPR fez recentemente investimentos importantes na área de produção de rações, na área de produção de alimentos para animais, né? Então, tem uma fábrica 0 quilômetro entrando em operação. E nesse momento, numa visita que a nossa equipe organizou lá em Belo Horizonte, na sede da CCPR, eu tive o prazer de estar com o Marcelo Candioto lá na sede da CCPR, a gente deu sequência naquilo que a equipe já vinha construindo, que era mostrar um pouco do leque de possibilidades que a Agrifirme teria num primeiro momento como fornecedor, mas num segundo momento, até com uma perspicácia muito grande do Marcelo, ele já quis saber como é que a gente podia ser mais do que cliente e fornecedor, né? Então a gente começou a desenvolver isso foi mais ou menos ali em setembro do ano passado, e isso correu bastante rápido. Em janeiro, o Marcelo, o César e a diretoria da CCPR estavam na Holanda já, conhecendo as nossas estruturas e as possibilidades de negócio que dá para a gente desenvolver junto. Isso vai muito além do falar de produto, do vender,
né, e comprar, isso é algo que está se construindo com bases muito mais profundas do que a relação compra e venda. Durante essa viagem, o grupo visitou o que é chamado de Fábrica do Futuro, né, que fica na Bélgica. O que é que Isso. torna essa unidade tão inovadora e como essas tecnologias podem ser aplicadas aqui no Brasil? Essa fábrica, o conceito que essa fábrica foi construída, ela na época não chamava inteligência artificial, mas é mais ou menos por aí, tá? Ela é a nossa fábrica que é responsável por toda a produção de premix para a Europa e toda a produção dos aditivos tecnológicos, aquilo que é know-how tecnológico da Agrifirme para o mundo todo. Então, aquilo que diferencia os nossos produtos aqui no Brasil, alguns aditivos que são tecnologia, são produzidos, inclusive, nessa planta da Bélgica. E essa planta é uma planta que ela é uma planta vertical, tem 8 andares, ela tem toda a pesagem de microingredientes feita por robô, e essa planta funciona com 10 funcionários por turno e produz premix para a Europa inteira. Então, o nível de automação dessa fábrica, ele traz agilidade, ele traz produtividade e, mais do que nunca, ele traz segurança, né? Tudo é rastreado, tudo é armazenado, vamos dizer assim, computado, rastreado, e o que garante aí que aquilo que é formulado no papel sai lá na ponta como produto e vai atender as expectativas dos nossos clientes no mundo inteiro. Você falou que quando construíram não existia o conceito de inteligência artificial, mas agora já existe. E como é que a inteligência artificial está sendo utilizada nos processos produtivos da Agrifirme? Nessa planta de Drongen, a gente já implementou alguns mecanismos, algumas ferramentas de inteligência artificial que, na verdade, é a inteligência generativa, né? Ou seja, ela está lá, está instalado, está mapeando toda a atividade diária da planta e criando um backlog gigante que vai nos permitir ter todo o histórico de desvios, correções, manutenções, fórmulas e tudo, enfim, é amplo, tudo que entra e sai da fábrica hoje está sendo monitorado por uma ferramenta de IA generativa. Então a gente mudou o estágio, vamos dizer assim, do conhecimento e do armazenamento de informação que a gente tem nessa planta hoje. Esse é um dos pontos. O outro ponto, a gente também recentemente, no meados do ano passado, a gente adquiriu uma ferramenta da Microsoft que já está instalada em todos os computadores da empresa, dos funcionários, enfim, e isso vai também começar a permitir facilitar esse trabalho nosso daqui para frente. Por exemplo, gerar uma ata a partir de uma reunião por videoconferência, ao invés de depois ter que digitar ou ter que trocar informação. Enfim, nós estamos entrando no uso da ferramenta inteligência artificial com bastante força e com bastante entendimento, sim, de que ela é uma ferramenta para suportar o ser humano. Esse é o conceito. Tá? A gente já tem um pouco mais de tempo e agora implementando a inteligência artificial as it is, né? Como ela existe hoje, na nossa atuação agrícola, junto com os cooperados da Agrifirme lá na Holanda. Então, nós temos os nossos drones, os nossos equipamentos de análise de solo, de georreferenciamento, todos hoje estão interligados com inteligência artificial lá. Legal, cara. Ontem eu participei de uma reunião, a hora que terminou a reunião, o pessoal já gerou a ata imediatamente. Cara, foi incrível aquilo, foi perfeito, com tudo que a gente tinha falado, é maravilhoso. Mas, Rodrigo... Para quem gosta de estar no campo, como eu falei, ter uma ata pronta ajuda demais, né? Ganha um tempo danado. Cara, quais inovações tecnológicas que vocês viram lá na Europa já estão sendo implementadas nas operações da Agrifirme aqui na América Latina? Olha, o primeiro ponto importante de se ressaltar, a gente tem em Maripá
ali no oeste do Paraná, ali pertinho de Toledo, Cascavel. A gente tem uma planta produtiva, né? Aliás, são duas em uma, né? Nós temos dois prédios lá, um que faz os produtos de nutrição animal e uma planta que é a nossa planta de aditivos. Essa planta de aditivos de Maripá, ela é um filhote lá de Drongen, da planta do futuro. Logicamente, o nível tecnológico dela não está do tamanho que é lá, pelo tamanho da planta, né? Tem coisa que precisa ter escala para ter sentido, mas toda a parte de controle de produção e toda a transferência de tecnologia nos produtos em si, ela já está implementada em Maripá hoje. E Maripá hoje é a única planta agrifirme que produz aditivos fora da Europa. Legal, cara. Legal. E aquela região ali é maravilhosa, a região de Toledo, de Cascavel, meu Deus do céu. É fantástico. É uma região fantástica em todos os sentidos, né? No sentido da natureza, no sentido da pujança, no sentido do cooperativismo, ali é um exemplo claro disso. É bem além de Maripá, nossa cidade lá, né? Também produzir orquídeas maravilhosas. É a terra da orquídea lá. Ó, que bacana. Cara, o grupo conheceu o processo de fabricação de ração animal a partir de resíduos de alimentos humanos. Como é que funciona esse processo de economia circular? Eu nunca ouvi falar disso. Bom, vamos lá. É bastante importante deixar bem claro esse tema, né? Porque tudo que a gente fala de reciclagem, né? Às vezes traz a noção de lixo, né? De algo impactante do ponto de vista sanitário, enfim, alguma coisa desse tipo. O que nós estamos falando aqui é da nossa fábrica, que o nome comercial dela na Holanda é Bonda, tá? E ela é uma planta onde foram investidos alguns milhões de dólares anos atrás pela Agrifirme. Ela é uma planta que, basicamente, a partir da construção dessa planta, a Agrifirme partiu para o mercado de indústria de massas, padarias, indústria de bolacha ou biscoito, dependendo da região do Brasil que a gente está, né? Mas lá toda a parte de produto que a gente chama de off-spec, ou seja, quebrou a bolacha, quebrou o pão, sobrou um pão na padaria, enfim, esses produtos que seriam descartados, né? A Agrifirme recolhe isso. Isso no Brasil acontece, tá? Não pela Agrifirme, mas a gente tem empresas de nutrição animal que tradicionalmente coletam bolacha, coletam isso. No mercado, tá? Mas assim, o que facilitou isso lá? Primeiro, sem dúvida nenhuma, uma forma em escala de tirar esse resíduo do mercado, né? O ambiente europeu ele é muito diferente do nosso aqui, isso lixo lá incomoda demais, né? Até pela própria falta de espaço. Mas tem um outro ponto, quando você vai lá e compra a bolacha, compra o resto de pão, eu sou nutricionista animal, né? Você leva isso para dentro da tua fábrica e você tem que ficar mudando a fórmula todo dia, dependendo do que chega. Então dá uma mão de obra violenta para o nutricionista ficar trocando fórmula, é contraproducente na fábrica. A Bonda faz o quê? Ela pega um volume grande de matérias-primas, homogeneiza isso e faz um produto final que permite uma fábrica rodar por um mês com aquela mesma matéria-prima, com a mesma fórmula. Ela padroniza então, assim, dependendo da disponibilidade de pão, farinha de pão, de milho, de bolacha e tudo, olha, essa produção aqui de 40, 50 toneladas de ingrediente, ela tem essa composição nutricional. E aí o nutricionista pode usar aquilo de uma maneira mais estável e mais contínua. Então isso traz também melhora de performance para o animal que consome. Bacana. Há uns 20 anos atrás, eu acredito que deve ter uns 20, não sei se tem isso tudo, eu conheci um pessoal que montou uma empresa exatamente disso. O cara ia no supermercado e ia vencer o pacotinho de bolacha daqui a 3 dias. Ele comprava aquela bolacha, ia juntando aquilo, cara, e virava ração para porco na época. Eu não sei como é que era o processo, não, mas a bolacha entra muito na ração de leitão. Por causa da palatabilidade dela. O leitãozinho precisa da comida gostosa, então se usa bastante
na nutrição de leitões, aí, nas fases iniciais do leitãozinho. Como é que a Agrifirme está trabalhando para reduzir o impacto ambiental das suas operações no Brasil e também na América Latina? Ok. Bom, isso é uma coisa que também, né, pela nossa origem, cooperados, produtores, pelo que é o manejo, um exemplo único, tem vários, mas pelo que é o manejo da água lá na Holanda, que é histórico, né? Enfim, a gente tem um departamento que a sigla dele é CSR, Corporate Social Responsibility. Ele tem 3 pilares hoje que são operação. A sustentabilidade na operação da Agrifirme não é um discurso. Tá? E quais são esses 3 pilares? A produção responsável, produtos responsáveis, né? Então é Responsible Operation, Responsible Solutions e Responsible Sourcing. Então, operação responsável, produtos responsáveis e fornecedores responsáveis, compras responsáveis. O departamento de compras responsáveis, ele é responsável por só adquirir ingredientes que são naturais, grãos, por exemplo, de empresas comprovadamente por órgãos oficiais que não desmatam 1 metro quadrado de terra, eu não vou nem falar em hectare. Tá? Então, os nossos fornecedores eles têm que ser credenciados, têm que ser homologados como livres de qualquer ação de desmatamento para serem nossos fornecedores. No Brasil hoje, estávamos com, do ponto de vista do nosso total de compra de grãos, o ano passado nós fechamos com 85% das nossas compras nessas condições. Esse ano de 2025, isso já foi para 100%, incluindo o Uruguai. Né? Então, hoje nós temos 100% das nossas compras de grãos de áreas livres de desmatamento. Operações responsáveis. A indústria de nutrição animal ela é uma indústria limpa por definição. Né? A gente usa energia elétrica, basicamente, tá? E gás para produção de vapor, tá? Quando usa peletizadora e esse tipo de coisa. Bom, nesse caso, a gente, além de já demonstrar a pegada de carbono, né, os equivalentes de CO2, o CO2 equivalente produzido por ano em nossas plantas. Então, o que não mede não melhora, o que a gente não mede a gente não consegue melhorar. A gente mede a nossa produção de equivalente CO2 e a gente tem metas anuais de reduzir esse impacto. Então, por exemplo, de 2024 para 2025, nós vamos crescer em volume 16%. A Agrifirme Brasil, né? O nosso orçamento é de 16% de crescimento até o final do ano, estamos dentro do número até agora. O nosso crescimento de equivalente CO2 é de 8%. Ou seja, eu tenho que melhorar a minha eficiência em 50% em relação ao crescimento orgânico que a gente vai ter esse ano. Então, isso é medido, é controlado, e a gente presta conta disso. Isso está nos nossos bônus anuais. Né? Se não atingir os targets, aí, as metas da parte de sustentabilidade, todo mundo é penalizado no bônus. Tá? E o Responsible Solutions é a tradução daquilo que a gente pesquisa, inova e lança no mercado de produtos, de aditivos nutricionais, que tem como objetivo mudar o perfil ou evoluir no perfil da nutrição animal. Então, basicamente, todas as nossas soluções em aditivos, elas são alternativas para melhorar a saúde e a imunidade do animal, ao invés de usar antibióticos. Então, são produtos que substituem antibióticos e eles vêm de plantas. Né? Então, essa é a nossa base tecnológica, todo o nosso portfólio de aditivos é feito com essa característica. Então, a gente também tem metas daquilo do 100% do mix de produto que a gente vende no ano, quantos por cento levam essa tecnologia para o mercado, para o produtor final. A meta do ano passado era 25% da nossa venda com produtos desse nível de tecnologia. Nós fechamos o ano de 2024 com 27%, e esse ano a nossa meta é 27%, nós estamos nesse momento com 39%. Ou seja,
O mercado gostou da nossa tecnologia e nós estamos podendo avançar mais rápido do que a gente previa com os produtos naturais aí que trazem a melhora da imunidade, a melhora da saúde para os animais. Vocês têm cooperados em cada um desses países onde vocês estão instalados ou não? Não. Os cooperados da Agrifirme, a unidade da Agrifirme responsável pela expansão internacional, que é a nutrição animal, ela atua como uma empresa, né? Do ponto de vista, não existem cooperados, ela atua sim como cooperativa com os nossos parceiros cooperativa. Então aí sim a gente exercita a intercooperação, mas nós não temos cooperados fora da Holanda e da Holanda, podemos dizer. Uhum. Bom, a ONU tem uma projeção, o Rodrigo, de que a população mundial vai aumentar em cerca de 2 bilhões de pessoas até 2054. Como é que a intercooperação pode ajudar a enfrentar o desafio da segurança alimentar, que é uma grande preocupação hoje? Bom, vamos lá. Eu acho que dá para a gente fazer uma escadinha aí que vai dar a relação da importância do tema e da pergunta. 2050 nós estamos falando de 9,6, vamos arredondar para 10 bilhões de pessoas. Se a gente considerar a mesma taxa anual de crescimento aí de 0,9%, nós vamos chegar em 2100 com 16 bi. É muita gente para comer, tá? Meu Deus. Tive dando uma palestra na USP sexta-feira passada falando exatamente sobre esse tema, por isso que os números estão frescos na cabeça. 40% da produção de proteína animal do Brasil e 50% da produção de grãos do Brasil passa por dentro de cooperativas. Passa por dentro do sistema cooperativista. Nós podemos dizer hoje, olhando para quem é o Brasil na produção de grãos e na produção de proteína animal no mundo, quem é o Brasil para o mundo, que o sistema cooperativista é protagonista nesse sucesso. E ele é protagonista de que forma? Da forma mais sustentável possível. Ele viabilizou a pequena propriedade, ele viabilizou o pequeno produtor, ele deu força de grupo, força de cooperação nos pequenos produtores no campo e fez isso que nós estamos como resultado. Além daquilo que é mais importante do ponto de vista da sustentabilidade, fixou o homem no campo. Né? Então ele impediu o fluxo de migração para a cidade, ele viabilizou a pequena propriedade num mercado que é de produção de escala, né? O sistema de integração de produção de frango, de suíno, já tem no ovo, já começa no leite também, é basicamente uma coletânea de pequenos produtores ligados a uma estrutura maior que viabiliza a escala para esse sistema sobreviver, vamos dizer assim. E as cooperativas funcionam dessa forma. Tá? Então, a intercooperação, citamos aqui a região ali do oeste do Paraná, onde a gente tem uma produção de avicultura, de suinocultura, entrando agora a piscicultura também nesse modelo, as cooperativas são responsáveis pela pujança desse mercado. Né? Ela coloca o produtor e o produtor como dono. Né? Eu falei de sistema de integração, mas o cooperado ele não é um integrado. O cooperado ele é o dono da propriedade, ele é o dono do material e ele trabalha com a cooperativa desse jeito. Ou seja, viabilizou a manutenção da família no campo, na pequena propriedade, produzindo um produto de qualidade, porque acesso à tecnologia também custa, e aí a escala às vezes não te permite, o acesso à cooperativa permite o acesso da tecnologia ao pequeno produtor. E hoje, partindo para a reta final da pergunta, a intercooperação, ela também atua nesse sentido. Então vamos pegar aqui 2 exemplos clássicos que a gente tem no Brasil, existem outros, né? Mas 2 exemplos clássicos bem conhecidos, um no sudeste e um no sul do país. O Sistema Aurora, no sul do país, né? A Aurora, a Cooperativa Central Aurora, ela congrega uma série de outras cooperativas e do ponto de vista de industrialização da carne, de comercialização dessa carne, de troca de tecnologia, a própria Aurora é fornecedora de nutrição animal para as cooperativas parceiras, enfim, isso é intercooperação. Vindo aqui para o Sudeste,
a mesma atuação da CCPR na área do leite, principalmente, mas não só, né? O mesmo tipo de atuação, ou seja, viabiliza cooperativas menores, tem uma unidade processadora de altíssima tecnologia, porque a junção dos volumes permite a escala e o investimento no mais alto padrão de produção, para levar no final o melhor produto para a mesa do consumidor. Então, assim, são 2 exemplos clássicos que a gente tem no Brasil hoje de intercooperação, né? E eu não poderia deixar aqui a falar agora do outro sistema de intercooperação internacional e dentro da cadeia, né, dentro de um elo diferente da cadeia, da própria Agrifirme, com todas essas cooperativas que são nossos clientes. Que se envolve, a venda de produto é uma desculpa para a gente trocar tecnologia, para a gente trocar informação, trocar nível de resultado. As nossas equipes técnicas, elas estão juntos com as equipes técnicas das cooperativas, construindo o resultado no campo, mas também trocando informação da Espanha, da Bélgica, da China, do Vietnã, trazendo isso para cá e levando daqui para lá também. Isso também é intercooperação. Bom, você que está tão ligado aí, conhecendo tanto as cooperativas brasileiras, quais oportunidades de negócio você enxerga para as cooperativas brasileiras nos próximos anos? Olha, o modelo das cooperativas brasileiro, a gente precisa, às vezes, até explicar ele fora do Brasil, né? Porque ele ganhou uma abrangência que as cooperativas globais e de outros países não estão tão acostumados. Então, a cooperativa, ela tem o leque todo, ela tem a fábrica de ração dela, ela tem os produtos com a marca dela, ela compra insumos nossos para produzir essa ração dentro da fábrica dela, ela quer que eu fomente na ponta, ou seja, ela quer que eu visite o cooperado lá e eu posso vender diretamente para ele, para que ele entregue um produto de melhor qualidade para a cooperativa. Ela tem a loja própria, onde o produtor às vezes vai ali pegar um produto na urgência, onde a gente fornece os nossos produtos acabados para o balcão da cooperativa, vamos dizer assim. Aí você tem cooperativas que são especializadas, por exemplo, na produção de suíno. Você tem outra que é especializada na produção de frango. Aí você tem várias cooperativas que têm produção de frango, de leite, de suíno, de peixe. Né? Então a gente se obriga a ter nós não precisamos dizer quais são as oportunidades para as cooperativas, eles são especialistas em encontrar todas as possíveis no mercado. A gente, como cooperativa, também tem que acompanhar essa dinâmica, né? E estar sempre disponível e buscar informação para que esse dinamismo deles ganhe mais e mais velocidade com o nosso suporte técnico. Bom demais conversar com você. Eu sei que você está parado aí num graal, parou, vai tomar um café agora, vai descansar. Cara, acabou de chegar em casa ainda. Obrigado por nos atender tão gentilmente. Foi um prazer conversar com você, Rodrigo. Prazerzão meu também, estamos sempre à disposição. A Agrifirme gosta desse bate-papo, porque é assim que a gente faz com o nosso cliente todo dia, e a gente entende que essa troca de informação para um público grande, gigante, como é o de vocês, é também cooperar para o crescimento de todo mundo. Legal, gente. Eu conversei com o Rodrigo Miguel, que parou. Ele acabou de chegar de um voo internacional, pegou o carro dele, saiu correndo, parou num posto lá do Graal para conversar com a gente, né? Ele é o CEO da Agrifirme, que é uma cooperativa, né, europeia. Ele é o CEO aqui para a América Latina. E nós falamos sobre cooperativas que se unem na criação de novos negócios. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.